Romanos capítulo 1, verso 16 diz assim: pois não me envergonho de quê? Do evangelho. Repita comigo bem forte, diga evangelho. Olha o que Paulo está dizendo. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17, visto que a justiça de Deus se revela onde? No evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo vai viver pela fé. Preste atenção, Paulo está destacando o evangelho. Agora a pergunta é, o que é o evangelho? O que é o evangelho? Para falar para você o que é o evangelho, eu preciso te relembrar de algumas coisas. E agora, se você tiver um coração aberto para acompanhar comigo até o final, eu tenho certeza que você terá revelação de coisas que talvez até então você não tinha. Preste atenção. No Velho Testamento, você tem a sombra do Novo. No Velho Testamento é a sombra da realidade do Novo. Não é a realidade, é a sombra. A realidade, toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia apontam para uma pessoa. Quem é? Jesus. Toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você tem um título para Jesus em todos os livros da Bíblia, porque todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Preste atenção, quando você olha para o Velho Testamento sem Cristo, não passa de histórias bíblicas. Quando você olha para o Velho Testamento apontando para Cristo, ele cria vida e se torna significativo. Os irmãos me entendem? Porque se você olhar para o Velho Testamento sem Cristo, você tem um problema grave, sério demais. Perde a vida. Você fica com a letra, mas não tem a vida. Toda a Bíblia e todo o Velho Testamento precisa ser olhado apontando para Cristo. Nós temos duas alianças na Bíblia. Eu não vou falar das outras. Duas principais. A velha aliança, que está descrita no Velho Testamento, não é todo o Velho Testamento, mas o Velho Testamento traz a antiga aliança. No Novo Testamento você tem a nova aliança. Não é todo o Novo Testamento que fala da nova aliança, mas ela está dentro do Novo Testamento. Então você tem duas alianças, a velha aliança e a nova aliança. Na velha aliança, nós éramos justificados, preste atenção, pelo sacrifício que nós fazíamos diante de Deus. Preste atenção, quem ensinou isso? Quem ensinou o sacrifício? Foi o próprio Deus. Quando Adão e Eva, eles pecaram, o que é que Deus fez? O que Deus fez para justificar o homem? O salário do pecado é a morte. O homem pecou. Agora ele tem que morrer. Deus então mata um animal. A Bíblia não diz qual. Eu deduzo que seja um cordeiro. Ele matou um animal, derramou sangue e cobriu Adão, cobriu Eva. Ele estava justificando. Agora, toda a Bíblia aponta para Jesus. Esse cordeiro, esse animal que foi morto, apontava para quem? Jesus. Ele estava dizendo, a única maneira do pecado ser perdoado é derramando sangue. Como Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente, quando ele criou o homem, ele já tinha que ter disposição de dar o filho, porque ele já sabia que o homem iria pecar. Preste atenção, Deus então, durante a história toda, já deu Jesus antes da fundação do mundo. Jesus já havia morrido, Paulo diz isso. O cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Jesus morreu o dia que Deus decidiu criar o homem. Mas preste atenção, quando Deus mata o animal, está dizendo para ele, até o cordeiro verdadeiro vir,
Todas as vezes que você pecar, você tem que matar um cordeiro para perdão do seu pecado. Como que você era justificado no Velho Testamento? Sacrificando. Você tinha que sacrificar. Todo o Velho Testamento é assim. Preste atenção. Chega Caim e Abel. Seja honesto aqui. Eu vou te contar a história e você pensa um pouco. Caim e Abel oferecem ofertas a Deus. A oferta era sacrifício. Fala para o seu vizinho, sacrifício. A oferta era sacrifício. Preste atenção. Caim é o primogênito. Depois vem Abel. A Bíblia diz que Caim ofereceu uma oferta e Abel ofereceu uma oferta. Agora, a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de... Seja honesto, irmão. Você acha que isso tem a ver com primícia? Pensa um pouco. Como que Deus ensinou? Deus ensinou a fazer o quê? Dar cereal ou matar um animal? Como que Deus ensinou? Hã? Fala mais forte. Matar um animal. Ele falou, é assim que justifica pelo pecado. Você vai apresentar um cordeiro, um animal, vai matar, vai derramar sangue. A Bíblia diz no Novo Testamento, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, seja honesto, você acha que tem a ver com primícia? Claro que não, irmãos. O Senhor já matou o animal, cobriu Adão, cobriu Eva, agora os filhos tinham que fazer o quê? Matar um animal também. Mas aí o que acontece? Abel fala, eu vou fazer como meu pai fez. Eu vou fazer como Deus ensinou. E mata o animal e oferece para Deus. Caim faz o quê? Pega do fruto da terra e entrega cereais. Cereais têm derramamento de sangue? Não. Por que que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim? Porque não tinha derramamento de sangue. Preste atenção, não tem a ver com primícia. Eu posso usar isso aqui, é um princípio bíblico as primícias. Eu não vou fugir disso, está na Bíblia. Mas esse texto não tem a ver com primícias. Tem a ver com o princípio da justificação. Você não é justificado a não ser que tenha sangue derramado. Jesus já tinha vindo? Então como que justificava o homem? Tinha que matar um animal. Tinha que ter o sangue derramado. Quando Noé sai da arca, primeira coisa que Noé faz, capítulo 9 de Gênesis, ele mata um animal e faz um sacrifício. A Bíblia diz que Deus aspirou o cheiro da fumaça e se agradou do sacrifício, porque tem que ter derramamento de sangue. Toda a história é assim. No Velho Testamento não tem meios de ser justificado a não ser matando e derramando sangue. Quem está comigo aqui, diga amém. Toda a história é assim. Deus ensinou o princípio, e o princípio tinha que ser feito. Mas preste atenção, Deus tira o povo do Egito, leva o povo, nós estudamos aqui um mês sobre a caminhada do povo no deserto. Deus então dá as leis no Monte Sinai. Tudo então agora é institucionalizado, organizado. Preste atenção. Através da lei, dos mandamentos, tudo é organizado. O tabernáculo foi construído. O que era o tabernáculo? A casa de Deus na terra. Deus então institui os sacerdotes. Deus falava, preste atenção, pensava pessoas no meio da história e usava essas pessoas. Abraão, Moisés, na história toda é assim. Mas na lei, o que Deus faz? Deus institui uma tribo, chamada tribo de Levi, como a tribo sacerdotal. Preste atenção, Deus criou o tabernáculo. Ele está organizando as coisas, criou o tabernáculo, instituiu agora os sacerdotes. Quem vai ter contato com Deus? Os sacerdotes.
Ele institui o sacrifício. Uma vez por ano, todos vão comparecer diante do tabernáculo, vão colocar o seu sacrifício, e os sacerdotes vão apresentar esse sacrifício. No templo e no tabernáculo, que é a mesma coisa, a única diferença é que o tabernáculo era móvel, e o templo era fixo, uma casa construída por Salomão. A divisão era a mesma. Átrio era uma cerca, uma casa no meio com o santo e o santo dos santos. O que dividia o santo dos santos dos santos? Um véu. Preste atenção agora. Um véu separava o lugar dos homens do lugar de Deus. Deus organizou tudo agora. Tem que ter o sacrifício uma vez por ano. Como que você era perdoado dos seus pecados se você estivesse no Velho Testamento? Oferecendo uma vez por ano um animal. O que você tem? Tem uma vaca? Então você vai dar uma vaca. O que você tem? Uma galinha? Dá uma galinha. O que você tem? Um cachorrinho? Sacrifica o cachorrinho. Estou só dando exemplo. Ah, eu não tenho nada, pastor, eu tenho um periquito. Então sacrifica o periquito. Ou seja, tinha que ter derramamento de sangue, uma vez por ano. Preste atenção, você vai ver isso em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. O povo subia uma vez por ano a Jerusalém para adorar. O que era adoração? Era o sacrifício. Até aqui está comigo? Sim ou não? Quem está me entendendo, diga amém. Preste atenção. Agora você vai entender o relato de Jó. O que Jó fazia, irmãos? Jó, o livro de Jó é a mesma data do livro de Gênesis. A mesma data. Mesma data que foram escritos e os acontecimentos são a mesma data. Os dois livros mais antigos da Bíblia. Você tem Jó agora, como foi ministrado aqui. Preste atenção. Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos. Por quê? Porque era a única maneira de ter os pecados perdoados. Jesus não tinha chegado. Jesus não tinha vindo. Salomão sacrificou 1000 bois. Preste atenção, o que eles estavam dizendo? Quando você oferecia o sacrifício: perdoa o meu pecado e traga sobre nós a tua bênção. O dia que Saul pecou, por que ele pecou? Samuel falou para ele: espera 7 dias, eu vou viajar. Hora que eu voltar, nós vamos oferecer o sacrifício e vamos para a batalha. O que era o sacrifício? Acaso o povo tenha pecado? Vamos oferecer sacrifício pelo povo, e a bênção de Deus virá sobre nós. E eles iam para a batalha, e ganhavam a batalha, por causa do sacrifício. Quem está me entendendo? O que Jó fazia? Oferecia sacrifício pelos seus filhos. Acaso eles tenham pecado? Eu vou oferecer sacrifício para eles. Isso é bíblico, sim ou não? Mas é Novo Testamento? Não. Não é. E aí eu vou te mostrar por que não é. A lei é condicional. Repita comigo: a lei é condicional. Preste atenção. Se você faz com a instituição da lei, quantos mandamentos eram? Quantos mandamentos? Ó a dica. Quantos mandamentos eram? 10. A cola. Quantos mandamentos eram? 10. Mas aí na regulamentação da lei, passou-se a ter 613 ordenanças, mandamentos e ordenanças. O povo tinha que cumprir tudo. Preste atenção aqui, quem está comigo? Eu preciso da sua atenção. Olha só. A Bíblia diz em Deuteronômio que aquele que cumprir a lei, os mandamentos e tudo que Deus falar, virão sobre ele e alcançarão todas as bênçãos. Bendito será no campo e na cidade, os filhos, a sua cria, a sua plantação, tudo que ele fizer vai ser abençoado. Porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor, se não atenderes aos mandamentos do Senhor teu Deus, virão e te alcançarão todas as maldições. Maldito serás no campo e na cidade.
Maldito o fruto das suas crias, maldito o filho que nascer da tua mulher, maldito porque a praga vai pegar em você, serás doente, morrerá de enfermidade, morrerá, e aí a lista é grande. Eu já vi gente pregando, pastor, as bênçãos vão correr atrás de mim, baseado em Deuteronômio. Preste atenção, o que Tiago diz? Tiago capítulo 2, verso 10. Dá uma lidinha aí. O que você acha? Pois qualquer que guardar toda a lei, e aí a lei aqui agora não é os 10 mandamentos, 613, mandamento e ordenanças. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um ponto, uma ordenança, se tornará o quê? O que vai alcançar você? A bênção ou a maldição? A lei é condicional. Se você faz, você é abençoado. Se você não faz, você é amaldiçoado. Na lei você dá o dízimo e é? Eu não estou ouvindo. Tem alguém aqui? Na lei você dá o dízimo e é? E se você não der o dízimo? Isso é na lei, não é? Porque a lei é o quê? Condicional. Se você fizer, você recebe. Se você não fizer, você não recebe. Preste atenção. Esse é o princípio de toda religião. Toda religião. Pastor, nós não somos religiosos? Deus me livre. Deus me livre e guarde de ser religioso. Mudei até minha roupa para ver se eu fico menos religioso. Estou tentando mudar até minha linguagem para ver se fica menos religiosa. Porque eu não sou e você não deve ser religioso. Não deve. Religião é uma praga e uma praga do inferno. O que Jesus mais condenou, meu Deus do céu? Os religiosos, fariseus. Vocês são filhos do diabo, filhos da serpente, sepulcro caiado, bonito por fora e por dentro é vazio, raça de víboras. O tempo todo os religiosos foram condenados. Aí eu te pergunto, quem crucificou Jesus? Não estou falando do lado espiritual. Quem crucificou Jesus foram os religiosos. Religião é isso, se você faz, você recebe. Se você não faz, você é amaldiçoado. E se você crê no dízimo dessa forma, você está debaixo da lei. Se eu der, eu vou ser abençoado. Se eu não der, eu sou amaldiçoado. Isso é lei. Isso é o Velho Testamento. Preste atenção. Como o único meio de ser perdoado é o sacrifício de sangue. Preste atenção. Deus agora quer acabar com essa agonia. O homem tinha que sacrificar. Deus sabe que na terra não tem um homem justo sequer, capaz de ser o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Como não tem, o que ele faz? Ele desce do céu, deixa a sua glória, se encarna em homem e vem viver como homem no nosso meio, para ser o único homem sem pecado, chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para se fazer sacrifício no nosso lugar, uma vez por todas, para que eu e você não precisássemos mais sacrifício nenhum. Preste atenção. O cordeiro foi morto em Gênesis para cobrir o homem, mas Deus já estava profetizando: vai vir o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, e aí você não precisará de sacrifício mais, porque o sacrifício já foi feito. Você precisa sacrificar pelos seus filhos hoje? Não, o sacrifício já foi feito. Você precisa sacrificar para perdão dos seus pecados? O sacrifício já foi feito.
Preste atenção. Deus resolve então acabar com o sacrifício, enviando um cordeiro perfeito, que pudesse pagar o nosso pecado. E agora, uma vez por todas, o sacrifício foi feito. Hebreus capítulo 7, verso 27. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. O que está escrito? Que não tem necessidade, como sumos sacerdotes do Velho Testamento, de oferecer todos os dias, tinha sacrifício todos os dias no templo. Todos os dias sacrifícios. Primeiro para os seus próprios pecados. Pecados de quem? Dos sacerdotes. Depois pelo pecado do povo. Porque Jesus fez isso, o quê? Eu preciso te ouvir agora. Porque fez isso o quê? Eu não estou ouvindo os adolescentes aqui. Fez isso uma vez por? Fez isso uma vez por? O que é uma vez por todas? Que não precisa de sacrifício mais. Fala para o seu vizinho, não precisa mais de sacrifício. Ele se ofereceu uma vez por todas. Tinha sacrifício todo dia. Eu pequei, sacrifício. Eu pequei, sacrifício. Eu pequei, sacrifício. Você tinha que ir uma vez ao ano sacrificar. Mas Jesus fez isso uma vez por todas. Acabou o sacrifício. Fala para o seu vizinho, acabou o sacrifício. Ele se fez sacrifício para mim e para você. Acabou. Quando Jesus morre na cruz, projeta aí para mim, Marcos 15, 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, 38. E o véu do santuário, qual que é santuário aqui? Tabernáculo ou templo. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Preste atenção, quem lembra o que o véu fazia? O véu separava o lugar dos homens do lugar de... Agora, quando Jesus morre na cruz, o sacrifício, uma vez por todas, o véu é rasgado. Por quê? Porque agora não tem diferença mais. Não tem lugar de Deus e lugar do homem. O Senhor agora tem liberdade de estar no nosso meio. E nós temos liberdade de entrar no Santo dos Santos e ter acesso pleno a Deus, sem ter um intermediário. Eu não preciso de um pastor. Preste atenção. Você não precisa de um pastor ao redor do gasofilácio para colocar a mão na sua cabeça. Você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Para que isso, meu Deus do céu? Você, a Bíblia diz em Efésios, eu já sou abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu não oro para Deus me abençoar, eu já sou abençoado. Fala para o seu vizinho, eu já sou abençoado. Eu já sou. Na cruz, Jesus levou os meus pecados. Levou as minhas maldições. Tem maldição na vida de crente? Pensa bem. Pensa bem. Ele levou os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas doenças e pagou toda a nossa dívida. Toda a nossa dívida. O salário do pecado é o quê? E ele pagou a sua dívida. Então você não vai morrer. Fala para o seu vizinho, você não vai morrer. Eu não estou falando de morte física. Morte espiritual. Colossenses capítulo 2, verso 8. Acompanha comigo no telão. Colossenses 2:8. 2:8. 10. Vou ler no meu aqui, parece que está errado. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que
constava de ordenanças, porque a lei era ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu o escrito de dívida inteiramente, encravando-o na cruz. Preste atenção, toda a sua dívida que o diabo tinha para chegar e requerer você, Jesus pregou a sua dívida na cruz. Ele levou o seu pecado, a sua maldição, as suas doenças e as suas maldições. Está tudo na cruz. Toda vez que o diabo falar, você está doente, você fala, minha doença está na cruz. Todas as vezes que vierem para você falar, você está amaldiçoado, você fala, minha maldição está na cruz. Todas as vezes que falarem, você é isso, você lá está na cruz. Está tudo na cruz. Ele levou na cruz. O que mudou então? Você tem a velha aliança, antes do sacrifício de Jesus. Você tem a nova aliança, depois do sacrifício de Jesus. O que mudou? Eu vou te falar algumas coisas que mudou. Primeiro, acabou o sacrifício. Acabou o sacrifício. O sacrifício foi feito uma vez por todas. Eu te pergunto, quantos aqui são pecadores? Eu não sou. Você está olhando para um homem totalmente santo. Agora pensa num homem que peca todo dia. Quer ver? Quantas irmãs aqui de vez em quando... Cadê a Luísa? Luísa, depois faz mais um pacote daquelas rosquinhas. Manda lá para casa. Aquilo é o manjar dos deuses. Rosquinha assada. É assada? Frita. Irmãos, cada uma que você come, você vai no terceiro céu e volta. Preste atenção. Você é padeira? Não. Mas faz rosquinha? Vamos transferir a rosquinha para pão. Você é padeira? Você faz pão? Qual que é a diferença? Vocês não estão entendendo nada. Cadê o Ivanilton? Está aí? O Ivanilton é padeiro. O Ivanilton acorda cedo e fala, hoje eu vou fazer 3.000 pães em nome de Jesus. A Luísa, de vez em quando, ela fala, hoje eu vou fazer uma rosquinha. Qual que é a diferença? Pecador, ele acorda cedo e fala, hoje eu vou pecar. Hoje eu vou cometer pelo menos uns 4. E vai ser bem pecado. Agora, os santos pecam? Sim ou não? Pecam. Mas é pecador? Preste atenção então. Eu vou perguntar de novo. Quantos aqui são pecadores? Você não é pecador. Sabe por que você não é pecador? Porque não tem a ver com o seu pecado. Você está revestido do Cordeiro que foi morto. Todos que olham para você agora não vê o seu erro, não vê o seu pecado, vê a santidade de Cristo Jesus na sua vida. Está me entendendo ou não? Então você pode erguer as mãos e dizer, eu sou justo, eu sou santo. Aí o povo olha e fala, santo inferno, rapaz, eu te vi xingando ali. Você fala, não importa o que eu falei na hora da raiva, eu quero dizer que eu sou santo, eu sou justo, porque o sangue de Cristo já me santificou. Isso dá um nó, né? Preste atenção. Fala para o vizinho que está ao seu lado, fala, você é um santo. Totalmente santo. Olha aqui para mim. O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Eu não estou ouvindo. O que vocês estão vendo? Hã? Garrafa de quê? O que vocês estão vendo? Não, garrafa, né, irmão? Tem uma garrafa, água que cai se tiver só água. O que vocês estão vendo? Hã? Vocês estão fracos, né? O que vocês estão vendo? Esse aqui que é o modelo, ó. O que vocês estão vendo? Eu vou perguntar de novo, o que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo?
O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Deixa de ser mentiroso. Aí eu não estou aqui não. Preste atenção agora. Por que você só vê a garrafa? Preste atenção. A Bíblia diz que todos que foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Quando o diabo olha para você, só vê a garrafa, só vê Jesus. Por isso a Bíblia diz que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais pecado na sua vida. Pastor, você está enganado, pois eu saí da minha casa, pequei e vim. Eu estou te dizendo, o Senhor já perdoou o pecado que você cometeu, que você está cometendo e que você porventura vai cometer. O sangue já pagou todos os seus pecados. Tudo. Nesta igreja não tem mais pecador, só santo, santo. Você não deveria nem chamar os irmãos de irmão mais. Ô santo. Tinha um irmão da Luz para os Povos, pastor muito querido. Conheci ele em Goiânia e ele só chamava de santo. Ele falava, ô santo, ô santo. Fala para o seu vizinho, ô santo. É isso que você é. O que mudou? Não tem mais sacrifício. Segundo, todos nós temos acesso direto a Deus. Você não precisa mais de um pastor poderoso para impor as mãos na sua cabeça. Você é o próprio sacerdote. Por isso que nós queremos que cada crente é um sacerdote. Por quê? Porque você tem acesso diante de Deus. Preste atenção, um irmão me ligou, pastor, eu não sou líder, não sou discipulador, eu sou irmão. E me chamaram para fazer um casamento, pastor. O que eu faço? Eu, como um bom pastor, falei para ele o quê? Faz. Ele, pastor, mas eu não sou pastor. Eu falei, isso. E assim que é bom. Vou te mandar uma palavra e um roteiro, e você vai lá e faz o casamento. Ele foi lá e fez o casamento. Como que nós batizamos aqui na igreja? Quem é que batiza os irmãos? É o pastor? É quem ganhou para Jesus batiza. Aqui os pais batizam os filhos. Aqui já aconteceu o filho de batizar o pai. Foi assim ou não foi, Orlando? Quem que te batizou? Não foi sua filha? Se eu não estiver esquecendo, foi a Suzana. Não foi? Aqui o filho batiza o pai batiza o filho, um irmão batiza o outro. Daqui uns dias nós vamos pôr criança para batizar os adultos. E aí você fala, meu Pai do céu, isso, tomara que desmonta a religião da sua cabeça de uma vez por todas. Não, tem que ter um pastor que estudou, foi ordenado, foi consagrado, e aí, quando ele fala, o fogo cai do céu. Não, aqui todo crente é um sacerdote. Todo crente é um sacerdote. O que mudou? O templo. O templo era um lugar santo. Agora nós temos acesso total. O templo agora não é um lugar, o templo agora somos nós. O Senhor agora não está numa casa, Ele está numa casa. A Bíblia diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, Ele habita em algo que Ele mesmo criou. Todos nós tivemos dois nascimentos: o primeiro nascimento da nossa mãe, o segundo nascimento do Espírito Santo, com a natureza de Deus, e agora nós nascemos de Deus, e somos a habitação eterna do Senhor. Ele não está longe. Quando nós adoramos, Deus não desce mais, Deus agora se manifesta como um rio do nosso interior. Aqueles que creem, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que mudou? Não tem mais condenação. Eu não sou condenado nem quando eu faço algo errado. Está me entendendo? Pastor, então quer dizer que está liberado? Pode aprontar todas. Eu não estou dizendo isso.
Aquele que nasceu de novo não quer o pecado. Ele peca por acidente, mas ele não quer mais o pecado. Preste atenção, aquele que vive na prática do pecado, diz João, ele não nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo, preste atenção à diferença. Talvez muitos querem dar o dízimo para receber uma bênção. Muitos querem dar uma oferta para receber algo. Isso é Velho Testamento. No Novo Testamento, eu sou tão grato a Deus por tudo que Ele fez por mim, que eu dou dízimo, dou oferta, eu dou contribuição, eu quero sustentar a obra, eu quero que, de fato, o meu dinheiro faça parte, mas não porque eu quero receber, porque eu já recebi. Entende a diferença? Tem muita gente querendo voltar ao Velho Testamento e comprar a Deus. Preste atenção, o Velho Testamento passou, não tem mais sacrifício. O que mudou? Mudou a lei. Não precisamos cumprir a lei mais. Pastor, agora complicou tudo. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu não preciso cumprir a lei mais. Por que eu não preciso? Porque Jesus já cumpriu no meu lugar. Jesus já cumpriu toda a lei. Mas que lei é a nossa agora? Não temos mais lei. Eu vou te mostrar qual que é a nossa lei agora. Romanos capítulo 8, verso 1. Não converse. Acompanhe comigo no telão. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não tem condenação? Porque a lei do Espírito, da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Velho Testamento era a lei do pecado e da morte, mas agora a lei para nós é a lei do Espírito e da vida. Quem pode dizer amém? Amém. Verso 3, porquanto o que fora impossível à lei, no que a lei estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne, de quem? De Jesus, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, a lei, mas segundo o Espírito, a lei do Espírito e da vida. Preste atenção, o pecado, a maldição, a doença foi condenada na carne de Cristo, para que eu e você agora não precisássemos cumprir a lei. A nossa lei agora é a lei do Espírito e da vida. Pastor, o que pode, o que não pode? Ninguém sabe. Ninguém sabe agora. Porque agora é a lei do Espírito e da vida. Pastor, mas como que ninguém sabe? Todo mundo sabe que matar é errado. Sabe ou não sabe? Sabe. Seja honesto, irmãos. Nós pegasse o nosso prédio aqui, abrisse uma porta ali, e eu colocasse ali uma cortina preta, e em cima escrito, proibido, ninguém pode entrar. Eu vou te falar o que ia acontecer com você. Eu tenho que entrar naquele lugar. Meu Deus, o que será que tem ali? Aí chega o pastor e pergunta, o que tem lá? Irmãos, não posso te falar. Mas não entra. Sabe o que vai acontecer? Todos aqui vão dar uma entradinha lá. Sabe por quê? Porque é lei. A lei, diz Paulo, incita o pecado. A lei incita o pecado. Quando você fala não pode, aí o sujeito faz. Agora, qual que é a nossa lei hoje? Tem lei para nós? Não. A nossa lei agora é a lei do Espírito e da vida. É a lei do amor. Quem ama mata. Quem ama trai. Quem ama rouba. Não. A nossa lei é do Espírito e da vida. Está me entendendo ou não? Agora nós temos um novo estilo de vida. Não mais do certo e do errado. Não mais da lei do pecado. Não mais da condenação. Mas agora do Espírito e da vida. Agora preste atenção. Você tem duas alianças. A velha aliança que você tem que pagar para ser abençoado.
A nova aliança que você não precisa, Jesus já pagou tudo, você já é abençoado. Eu te pergunto, qual que você quer viver? Preste atenção agora. Quando você fala isso, e nós temos religiosos, a pessoa fica irritada. Igual o irmão do filho pródigo. O filho pródigo saiu, torrou o dinheiro tudo, voltou e recebeu tudo de novo. O que o irmão do filho pródigo falou? Ah, não. Aí não, hein? Eu estou aqui o tempo inteiro. Ficou irritado demais. Preste atenção. Quando eu falo, seu pecado já está perdoado, tem gente que fica irritado. Ele fala, não acredito. Não, sujeito, não é isso que o ímpio fala? O sujeito apronta todas, aí ele é preso. Chega no presídio, os crentes estão lá pregando no presídio. Aí prega para o sujeito, ele nasce de novo e converte. Aí o cara fala agora, vou para a igreja. A sociedade olha e fala o quê? E as 17 mulheres que você matou, seu infeliz? E o tanto de criança que você matou? Quer dizer que vai ficar desse jeito? Aí eu te pergunto, o sangue de Jesus perdoa uma mentira? Sim ou não? Eu quero ouvir todo mundo aqui. Porque você tem que ser pego no que você responde. O sangue de Jesus perdoa uma mentira? Perdoa matar alguém? E matar 17? Até 17. O sangue de Cristo perdoa todos os nossos pecados. Mas o que acontece? Você tem um novo estilo de vida agora. Eu não preciso dar dízimo para ser abençoado. Eu não preciso dar oferta para ser abençoado. Eu já sou abençoado. Mas se eu sou tão abençoado, como que eu não vou contribuir? Como que eu não vou dar? Eu tenho que dar a minha vida. Jesus derramou o seu sangue por mim. Dá 10% do meu salário, eu tinha que dar era tudo. Esse é o pensamento da nova aliança. Era isso que o povo fazia, depositava aos pés dos apóstolos, porque era tão constrangido. Mas tem gente que quer viver na lei. Vou dar os 10% e agora Deus tem que me abençoar. E quem não der está debaixo de maldição. Calma aí, se não tem mais maldição, o Senhor cravou tudo na cruz. Que maldição é essa, meu pai? Tem muito crente agora que quer cair, voltar. Aí Paulo escreve aos crentes dizendo, meu Deus, para com isso. Gálatas capítulo 3, verso 1. Olha o que Paulo está dizendo aos irmãos que querem voltar à prática da lei. Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Essa palavra fascinou é enfeitiçou. Tem crente que é enfeitiçado com a lei. Ele condena todo mundo o tempo inteiro. Bateu o carro. Dizimou esse mês? Aconteceu uma tragédia. Demônio te pegou. Essa doença, maldição. É porque tinha maldição. Maldição te pegou. Maldição te catou. Preste atenção. Quer voltar a viver na lei. Paulo está dizendo, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Agora eu vou te fazer uma pergunta, e ao responder você tem que definir. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Quero apenas saber isso de vocês. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Responde. Agora olha o verso de número 5. Verso 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Preste atenção, eu vou traduzir para você o que Paulo está dizendo. Você é abençoado financeiramente, porque você dá o dízimo, ou porque você tem fé na obra da cruz? Preste atenção na sua resposta.
A sua resposta diz se você está debaixo da lei ou se você está debaixo da graça. Os milagres que você recebeu é porque você é bom, você orou, você jejuou, ou porque Cristo morreu na cruz? A resposta sua define se você está debaixo da lei, se você está debaixo da graça. Preste atenção, eu às vezes me dá dó. Como pode alguém ler a Bíblia 66 vezes e não enxergar a cruz? Meu Deus do céu! Como que pode alguém ler tanto a Bíblia e não conseguir enxergar algo tão grande, um evento tão grandioso, a cruz de Cristo, que mudou tudo, quebrou a minha maldição, o meu pecado, me separava de Deus, agora eu tenho livre acesso, sou abençoado em tudo, ainda que eu fale e erre, mas eu sou ricamente abençoado. Como alguém não pode enxergar isso, meu Deus do céu? A lei é um princípio. Quando eu falo lei, você lembra dos 10 mandamentos. Preste atenção. Eu vou encerrar daqui 1h30. É brincadeira, é brincadeira. Calma. Preste atenção. A lei não é os 10 mandamentos. Paulo vem agora dizendo que a lei é um princípio de vida. Preste atenção aqui agora. Não converse, não olhe para lado nenhum. Olha aqui para mim. A lei não é os 10 mandamentos. A lei é um princípio de vida. Qual que é a diferença da lei e agora da graça? É que na lei eu faço. Eu li 66 vezes. Eu dei dízimo. Eu contribuo. Eu faço. Sabe por que eu sou abençoado? Porque eu dou. Isso aqui é o quê? Lei. Qual que é o princípio da lei? Justiça própria. Justiça própria. Eu faço. Qual que é a diferença da lei e da graça? É que a justiça se revela no Evangelho, que o justo viverá pela fé. Então não sou eu. Olha, eu até contribuí, mas nada tem a ver comigo. Eu sou abençoado não é porque eu sou bom, porque olhando para mim, a minha carne não habita bem nenhum. Eu vou te dizer, eu sou abençoado, porque o favor e a graça de Deus me alcançaram. Vê a diferença? Você consegue entender a diferença? A lei agora é um princípio de vida. Todas as vezes que você acha que não merece, presta atenção, todas as vezes que você acha que você merece, você caiu da graça para a lei. Todas as vezes você acha, eu não sou merecedor de nada, mas eu quero tudo. Presta atenção, eu não discordo. Deus é o nosso provedor, sim ou não? Claro. Você tem que pedir? Tem. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Todo que bate, abrir-se-vos-á, todo que busca, encontra, todo que pede, recebe. Mas não faça, não volte para o Velho Testamento, não faça uma oferta, dizendo, eu vou fazer uma oferta para a salvação do meu pai. Quando você faz isso, preste atenção no que você está fazendo. Você está dizendo, o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Eu vou pagar para que Deus possa fazer. Ah, irmão, eu vou te falar o que isso faz com você. Agora eu te falo, crente tem maldição ou não? Tem. Qual que é a maldição do crente? Quando ele sai da graça e vem viver na lei de novo, ele é amaldiçoado pela lei. Porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que foi crucificado na cruz. A maldição foi levada na cruz. Quando você fala, o sacrifício não foi suficiente, eu quero pagar para ver o milagre. Você saiu e disse, o sacrifício não é
suficiente. Eu, com a minha contribuição, eu vou pagar e meu casamento vai ser melhor. Eu vou pagar e meu filho vai ser consagrado. Eu vou pagar e o milagre, eu vou prosperar. Isso é justiça própria. É cair da graça e viver na lei. Nós não cremos que um crente deva viver na lei. Se Jesus já pagou o preço por mim e por você, eu prefiro viver debaixo da graça e do favor de Deus. Preste atenção, eles tinham que sacrificar para a bênção vir. Hoje eu sou abençoado porque Cristo sacrificou no meu lugar. Diga aleluia mais forte, irmão. Meu Deus do céu. Alguém que fala, pastor, eu creio em perca de salvação. Se você crê em perca de salvação, quer dizer para você é inimigo da cruz de Cristo. Você está dizendo, dependendo do que a pessoa faça, ele é salvo. Dependendo do que ele faça, ele não é salvo. Isso é o quê? Lei. Cristo já morreu no meu lugar. A salvação que eu tenho não é porque eu faço ou deixo de fazer, é porque ele fez na cruz. Está me entendendo? Você, dependendo do que você faz, você se torna inimigo da cruz de Cristo. Se é o feijão que tem poder, se é o sal grosso que tem poder, se é a porta, o portal que eu entro, se é a rosa de Saron que tem poder, eu quero dizer que estes que pregam isso são inimigos da cruz de Cristo. O que tem mais poder, meu Deus do céu? A rosa ou a cruz? O que tem mais poder? O feijão ou a cruz? Pois tem gente que põe feijão no bolso e sai jogando feijão para tudo quanto é lado, porque ele acha que o feijão tem poder. Meu irmão, eu estou debaixo do sangue, do poder de Cristo. Ele pagou o preço no meu lugar. Oh, Jesus. Estou quase sendo arrebatado aqui agora. Filipenses capítulo 3, verso 9. Agora eu estou encerrando mesmo. Diz que depois que o pastor fala que está encerrando, tem mais meia hora. Agora eu estou terminando mesmo. Filipenses 3, 9. Quem achou? Acompanha comigo no telão. E ser achado nele. Nele quem? Nele quem? Jesus. E ser achado nele, não tendo o quê? Eu quero ouvir todo mundo dizendo, não tendo o quê? O que é justiça própria? Eu faço, por isso eu recebo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de quê? Da lei. Senão a que é mediante o quê? A fé em quem? Na obra de Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. O que me garante a bênção? Fé. O que me garante a prosperidade? Fé. O que garante a salvação dos meus filhos? O que me garante a salvação dos meus pais? O que me garante que eu vou ser curado? O que me garante que eu vou para o céu? O justo viverá pela fé. Eu não vivo baseado no dízimo. Eu não vivo baseado no que eu pago. Eu vivo baseado no sangue de Cristo, que é maior do que qualquer oferta. Eu vou encher a sua cabeça o tempo inteiro sobre dízimo. Dízimo está antes da lei e depois da lei, mas não como critério para ser abençoado. Eu acho que quem dá é um sinal de que ele conheceu a graça. Quem não dá, ele fala, rapaz, só eu que ganhei esse dinheiro aqui, esse dinheiro é meu, eu que administrei tudo isso, eu não vou dar não. Ele não conheceu a graça. A graça é quanto mais eu dou, mais eu sou abençoado. A lei está da semeadura, eu não sou contra ela não, mas não com critério para você receber algo de Deus. Preste atenção. A lei e a graça não podem andar juntos. São opostos e inimigos.
A lei diz, faça isto. O Evangelho diz, Cristo já fez. A lei exige obras humanas. O Evangelho exige fé na obra de Cristo. A lei faz exigências. O Evangelho faz promessas. A lei exige obediência. A graça nos desafia a crer. A Bíblia diz que todos nós que fomos batizados, Gálatas 3:27, porque todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo você se revestiu. Preste atenção, você não está vestido simplesmente com a roupa, você está revestido de Cristo Jesus. Agora, meu irmão, por que não tem pecado na sua vida? Porque quando o diabo vai te acusar, ele não vê o seu pecado, ele vê a santidade de Cristo. Quando o diabo vai te apontar, ele não consegue. Deus olha para você e não vê você, ele vê Cristo. Senhor, não tem como agradar a Deus mais, Deus já está agradado. Sabe por quê? Porque Jesus já agradou a Deus. E nós estamos dentro de Jesus. E agora Deus olha para nós e vê Jesus, o diabo olha para nós e vê Jesus. E agora nós só somos abençoados. A geração que é abençoado em tudo que colocar as suas mãos, não pelo seu mérito próprio, mas pelo sangue de Cristo Jesus. Você pode ficar de pé onde você está?